Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Johnny, eu faço parte da equipe 4 e nós vamos falar sobre circuitos multiplex, demultiplex e memória. Tá. Inicialmente aqui eu vou estar mostrando umas imagens de um roteador, um switch, que ele é, em tese, a forma que o multiplex e o demultiplex se utilizam de transferir os sinais, os dados, os bits. Isso aqui é uma torre de transmissão que também se utiliza da mesma forma, e isso aqui é uma memória RAM, que é uma das formas, um dos tipos de memória, um dos tipos de armazenamento no caso, que vai ser falado a seguinte. Ok, agora eu vou falar de gerador de produtos canônicos, que é a alma de multiplex e demultiplex. Eu vou falar nesse caso aqui que eu vou dar uma lida rápida, que é com um conjunto M de saídas digitais e N variáveis booleanas, que no caso são somente 0 ou 1, temos M igual a 2 elevado a N possibilidades de saídas digitais. Ok, o que isso significa? Isso significa que se eu tiver uma variável de entrada, eu vou ter somente duas saídas digitais, que nesse caso aqui são P0 ou P1, ok? Somente duas. Ok, agora eu tenho esse exemplo da GPC para 3 variáveis no caso. Esse exemplo, como já vimos na fórmula anterior, de acordo com o número de variáveis, a gente eleva o 2 elevado ao número de variáveis, que no caso aqui são 3. Então eu vou ter 8 possibilidades de saídas digitais, ok? Que no caso vai de 0 a 7. Essas saídas digitais, como a gente está vendo aqui na tabela agora, somente cada entrada que eu der, no caso nessas entradas digitais, que no caso é ABC, vamos supor, se eu digitar um número em binário, no caso 0, vai ser correspondente à saída digital P0. Sempre assim. O correspondente, que eu quero dizer, é que somente vai estar ativado o número 1 somente nessa linha, somente o número 1 no P0. E no caso, a gente pode tirar essa tabela aqui, não precisa nem fazer mapa de Carnot, porque é muito simples, como o fato de só ter somente um espaço em um local, a gente já consegue tirar direto. O Carnot aqui. No caso, nessa primeira linha aqui, como a gente pode ver, vai ser A barrado, B barrado, C barrado. E no caso, sempre onde tiver o 1, é o único local onde não vai estar barrado. Assim a gente acha a variável booleana da tabela que a gente está vendo, né? E sempre vai se manter assim, de acordo com o número correspondente vai ser a saída digital correspondente. O número que for digitado, que for a entrada aqui na variável de entrada, que no caso vai ser A, B e C, essas são as variáveis, vão ser a saída correspondente, ok? Aqui eu tenho o circuito feito já, no caso, se eu digitar nessas variáveis aqui o número 3, que no caso aqui, né, que no caso é o 0, o 1 e o 1. Se eu digitar aqui 0, 1, 1, vai ser correspondente à saída 3, ok? Multiplex. Para que o multiplex é usado? Isso é uma pergunta muito feita, e o multiplex ele é usado principalmente para transporte de sinais. Principalmente de vários canais somente para um, vai somente para um. Isso é feito também bastante para reduzir o custo de alguns projetos. No caso, se tiver poucos canais, a gente usa um multiplex e um demultiplex, é caso também, e o custo é bastante reduzido. A GPC no multiplex, ela é usada como um controle, exatamente como um controle na verdade. Ela é quem vai selecionar quem fala e quem não fala. Se eu utilizar o número 0, nesse caso aqui, quem fala é o E0. Se eu utilizar o 1, quem vai falar é o E1. Aqui eu tenho um caso de um multiplex prático. É exatamente um usado em vários projetos.
Aqui eu vou falar de encadeamento de multiplex. O encadeamento do multiplex, ele é feito a partir da matriz de simples encadeamento, que ela é uma GPC diferenciada. O que diferencia ela é que ela se utiliza de somente portas AND e de duas entradas, nesse caso aqui. E a única coisa que difere é isso, e a gente coloca isso, a GPC aqui no multiplex, e fica um encadeamento de multiplex. Ampliação da capacidade do multiplex. É possível aumentar a capacidade de multiplex? Sim, é possível. É só a gente unir dois blocos de multiplexes menores a um outro de menor ainda, no caso. Nesse exemplo a gente se utilizou de dois multiplexes de 8 entradas a um outro de 2 entradas. E nesse caso, nesse conjunto, fez um multiplex de 16 entradas com peças de valores menores e de capacidades menores também. O objetivo disso é criar um multiplex de capacidade maior com peças inferiores e reduzir custos também. E no caso, também reduzir a complexidade do circuito. Então, agora do finalidade é isso, essa parte inicial, e vou repassar para o meu amigo. Boa tarde, pessoal, sou o João Vitor e vou falar um pouco sobre o demultiplex, em alguns livros também citado como demux. O que é e para que serve o demultiplex? Bom, o demultiplex é um sistema utilizado para a recepção de dados. Ele é o inverso do multiplex. Ele pode ser usado para receber sinais de diversas fontes por um mesmo canal. Também pode ser empregado nele o GPC, que é o gerador de produto canônico. E o GPC é responsável pelo endereçamento dentro do demux, do circuito demux. No entanto, o GPC, o gerador de produto canônico, tem que ter o mesmo número de bits de saída do demultiplex para poder fazer o controle dos dados recebidos. E ele funciona mais ou menos assim. O gerador de produto canônico, como vocês podem ver nessa imagem, ele está distribuindo os endereços, porque de acordo com a entrada das variáveis de seleção, ele vai desbloquear apenas uma única saída dessa imagem. Aqui vocês podem ver na segunda imagem como é feito o gerador de produto canônico para um circuito demux. Ele pode ser construído também utilizando uma matriz de encadeamento simples, uma matriz de encadeamento duplo, ou mesmo através de porta Z, como a gente viu nos casos anteriores aqui. Ampliação de demultiplex. É possível aumentar a capacidade de um demultiplex? Bom, assim como vimos no multiplex, é possível sim também aumentar a capacidade de um demultiplex. E a gente tem que combinar os blocos de menor capacidade para formar e assim minimizar a complexidade do circuito. Aqui na imagem, como exemplo, temos dois demultiplex de 8 saídas e um demultiplex com 2 saídas, formando assim, então, um demultiplex com 16 saídas. Multiplex e demultiplex utilizados nas transmissões de dados. Bom, os circuitos multiplex e demultiplex são muito utilizados nas transmissões de dados, como já foi dito anteriormente. Mas como é que isso ocorre? Bom, para a gente conectar o multiplex e o demultiplex e fazer uma transmissão de dados, é necessário que tenhamos no circuito um bloco no transmissor e o outro bloco no receptor, lógico, executando a função inversa. No caso do nosso circuito, o transmissor é o multiplex e o receptor o demultiplex. Mas para que haja uma perfeita recepção, é necessário que as variáveis de seleção estejam sincronizadas. Ou seja, tanto na transmissão quanto na recepção, as variáveis de controle devem enviar o mesmo endereço. Basicamente temos dois tipos de transmissão. A transmissão paralela, que é através de múltiplos fios, e a transmissão em série, que é através de apenas um único fio. Como vocês podem ver nessa GIF tirada do Wikipedia, ela mostra como é a conversação do transmissor e do receptor, que é o multiplex transmitindo para o demultiplex. Bom, agora eu irei demonstrar com esse exemplo o nosso funcionamento de um demultiplex e também da variável de seleção, que é o nosso C aqui do exemplo, dentro do circuito demultiplex. Bom, vamos definir as nossas variáveis. O E, ele vai ser a nossa entrada,
o S0 e o S1 vão ser as nossas saídas, e o C vai ser a nossa variável de seleção. A variável de seleção que vai dizer para qual saída a nossa entrada vai. Então, se o nosso C for igual a 0, a nossa entrada vai para a saída 0. Se o nosso C for igual a 1, a nossa entrada vai para a saída 1. Esse C é a nossa variável de seleção. Agora bora ver mais de perto como funciona essa variável de seleção, como ela consegue coordenar para onde a entrada, em que saída a entrada vai. Bom, esse é o nosso circuito da nossa variável de seleção. Colocando 0 na variável de seleção, ele vai zerar essa porta E. Então essa porta passa a ser uma porta inativa e ele vai vir para cá ativando essa porta, essa outra porta S0, que é a nossa porta E S0. E ele está ativando porque ele está sendo barrado aqui, então o nosso 0 vira 1. E nós sabemos, e na entrada, se colocarmos o nosso x, um x, que é um elemento neutro, nós sabemos que essa multiplicação vai dar x. E ele vindo para a nossa porta desativa vai dar 0, porque a porta foi desativada. E assim funciona o nosso controle de seleção, e dentro de um circuito demultiplex. E agora eu vou passar para o meu amigo, que vai falar um pouco sobre memória. Boa tarde, galera. Meu nome é Thales e nós vamos conversar agora um pouquinho sobre memória. Então, fazendo uma breve analogia, nós podemos pensar em memória como uma gaveta, uma coisa que a gente tem um espaço, nós podemos guardar alguma coisa lá, nós podemos retirar alguma coisa que tem guardada lá, e é basicamente assim que funciona uma memória eletrônica. Então, essas memórias eletrônicas, elas têm algumas singularidades, algumas particularidades, e é isso que nós vamos começar discutindo agora. Então, falando sobre o acesso da informação das memórias, nós podemos dividir em duas, que é o acesso sequencial, ou seja, um acesso que a gente pode ter uma sequência definida ou construir nossa própria sequência, ou o acesso aleatório, que no caso essa sequência ela não vai poder ser definida nem por nós, nem pela máquina, ela vai ser de forma completamente randômica, como o nome propriamente sugere. Nós temos também a questão da volatilidade. Então nós temos memórias voláteis e não voláteis. Mas o que isso quer dizer? Uma memória volátil, pense como um gás. Um gás ele evapora ao longo do tempo. Então o que acontece? Uma memória volátil, tecnicamente ela precisa estar ligada para armazenar. Então, por exemplo, a ROM de um computador. A ROM do computador é uma memória volátil. Por quê? Porque ela guarda a informação enquanto o computador está ligado. Depois que o computador é desligado, essa informação ela é perdida. E memórias não voláteis, elas são opostas. Digamos um CD-ROM. Um CD-ROM ele não precisa de uma fonte de alimentação, então no caso ele é uma memória não volátil. A informação continua lá guardada, independente de qualquer coisa. Nós temos também os tipos de troca de dados. E novamente são basicamente dois. Nós temos memórias de apenas leitura, ou seja, você apenas consegue ver o que está lá dentro, mas você não consegue gravar mais nada. Nós temos memórias de escrita e leitura, que você consegue alterar o conteúdo dentro da memória, ou seja, você consegue inserir informação e tirar informação de lá. E quanto ao tipo de armazenamento, nós temos o armazenamento estático e o armazenamento dinâmico. Então, basicamente, o armazenamento estático ele é composto apenas por uma célula básica, transistores e capacitores, e o armazenamento dinâmico ele tem um flip-flop no meio. Então, um precisa ser atualizado várias vezes e o outro já não precisa, mas isso a gente vai explanar um pouquinho mais à frente. Então agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a estrutura geral e a organização de uma memória. Tá, então basicamente nós vamos ter alguns locais importantes aqui. No caso, um barramento de endereço, que é aí que vai dizer onde que nós vamos guardar ou armazenar o nosso dado. Nós vamos ter um barramento de controle, que vai dizer se nós estamos guardando ou armazenando um dado. E o barramento de dados, que vai dizer se
Caso nós queiramos guardar um dado, nós vamos armazenar por ele. Ou se nós quisermos mostrar um dado que está guardado dentro da memória, nós vamos mostrar por ele também. E aqui é uma memória dentro do LogSim, na qual a gente pode interagir. Tem basicamente a mesma estrutura dessa daqui. Então aqui a gente tem o barramento de endereço. É aqui que a gente escolhe onde a gente vai guardar ou ler a memória. Nós temos o barramento de controle, que diz se a memória vai ser guardada ou vai ser lida. E nós temos um barramento de dados, que mostra os dados lidos, ou então pega esses dados aqui e joga para dentro da memória. Então, continuando com a memória ROM, vamos falar agora um pouquinho das variações dela. No caso, a gente vai falar sobre a memória PROM, a memória EPROM e a memória EEPROM. Então, a memória PROM, ela tem como característica vir limpa de fábrica, e o que fica a critério dos donos, os dados que vão ser gravados nela e não vão poder ser substituídos depois. A EPROM, assim como a PROM, ela vem limpa de fábrica, só que no caso ela pode ser apagada com emissão de luz ultravioleta. Então ela pode ser apagada e regravada novamente. E a EEPROM, ela pode ser apagada, só que a partir de uma corrente de tensão específica. Então agora nós vamos continuar aqui com a minha colega o restante do conteúdo. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Gabriela e eu fiquei responsável pela memória RAM. A memória RAM tem como característica principal o acesso aleatório ou randômico e a volatilidade. É feita essa classificação pois o acesso não precisa passar por todas as células de armazenamento anteriores até chegar ao endereço requerido, e também perde os dados armazenados com desligamento da alimentação. Tanto é que ela pode ser classificada como estática ou dinâmica. A estática é a SRAM, que é composta por flip-flops e, por ser de lógica sequencial, é constantemente realimentada. Também é necessário se falar da RAM dinâmica, a DRAM, composta por componentes de lógica sequencial, tanto que os dados devem ser reinseridos de forma periódica para que não se percam. Temos aqui uma imagem superficial de uma célula de memória RAM, que é composta por barra de endereços e barra de dados, que pode ser considerado tanto entrada quanto saída. Um botão de leitura ou de escrita, uma parte para alimentação, um aterramento. Arquitetura interna da memória RAM. Sua análise nos permite entender o funcionamento. Antes de executar a escrita ou a leitura de memória, é necessário deixar a entrada cell em nível lógico alto para que na entrada ou saída seja lido ou escrito o bit de armazenamento. Nesta célula pode compor memória de maior capacidade, como por exemplo a de estrutura 4x4, ou seja, possui 4 localidades com capacidade de 4 bits. Composto também por um decodificador responsável pelo endereçamento, 4 terminais tri-state, que só terão função definida caso a tecla cell já citada e o botão RW barrado, que em nível lógico alto transforma em leitura e nível lógico baixo em escrita. Outro tópico importante é a expansão da memória. Devido à exigência de memória de melhor performance na atualidade, e esta pode ser dada pela palavra de dados, pelo aumento da localidade ou por ambos, de acordo com a situação. A primeira pode ser construída com duas RAMs 4x4, com seu controle de escrita RW barrado e seu botão CS barrado, e os decodificadores unidos, enquanto as suas saídas D0, D1, D2, D3 de uma das RAMs, D4, D5, D6, D7 da outra RAM, estão sincronizadas. Dessa forma, com a construção dessas pequenas memórias RAM, teremos um aumento no tamanho da palavra. Ela vai passar de 4 bits para 8 bits. E assim, terminamos a nossa apresentação. Essas são as nossas referências. Elementos da Eletrônica Digital, do Capuano, que é o livro base
para toda a construção do nosso slide de apresentação, um GIF retirado do Wikipedia, o programa utilizado foi o Logisim e o programa de captura de tela, o Camtasia Studio. Devido a limitações de tempo, estaremos abertos a questionamentos após a nossa apresentação. Muito obrigada, boa tarde.